Olá a todos. A gente vai introduzir nessa aula o círculo trigonométrico. O que é o círculo trigonométrico? É um objeto fundamental na trigonometria, certo? E a gente não pode dar um curso de trigonometria sem falar no círculo trigonométrico. Ele é um círculo de raio 1, certo? Raio 1 pode ser 1 milímetro, 1 centímetro, 1 quilômetro, ou seja, pode ser um círculo pequeno ou um círculo gigante, contanto que o raio seja 1, uma unidade de comprimento. Se o raio for 1, você pode usar esse círculo para construir as funções trigonométricas, construir o seno, o cosseno, a tangente e as outras que a gente vai ver depois, certo? Com esse círculo, tudo fica mais simples de entender. As coisas ficam muito geométricas e você consegue visualizar seno, cosseno, tudo geometricamente. Então as coisas ficam mais simples, né? Então vamos lá. Vamos lá. Aqui do lado esquerdo, onde está o cursor, nessa figura da esquerda, você tem um círculo trigonométrico. Um círculo de raio 1, mas um que pode ser 1 centímetro, 1 metro, 1 quilômetro, certo? Contanto que tenha uma unidade de comprimento, a gente pode usar esse círculo para estudar as funções trigonométricas, seno, cosseno, tangente no círculo, certo? Então basta que ele tenha uma unidade de comprimento, não importa a unidade. Pode ser um círculo pequeno, 1 centímetro, ou pode ser um grandão de 1 quilômetro, certo? Aqui eu tenho um ângulo medido no sentido anti-horário, a partir do eixo X, né, sentido positivo. Esse ângulo em vermelho, ele mede quanto? 360 graus, uma volta completa. 360 graus ou 2π radianos, certo? Esses eixos X e Y, eu usei esses dois eixos para dividir o círculo em 4 pedaços, ó, 4 quadrantes, certo? Aqui eu chamo de primeiro quadrante, aqui, lado direito, esquerdo, segundo quadrante, embaixo, terceiro quadrante e quarto quadrante. Observe que eu ando no sentido anti-horário, né? Primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto quadrante. Cada quadrante desse tem uma abertura de quantos graus? Ora, a volta inteira é 360 graus. 360 dividido por 4, 90. Então, cada quadrante tem uma abertura de 90 graus, certo? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Bom, vamos aqui para o lado direito. Eu desenhei outro círculo, né? Vamos ver aqui, sentido convencional que a gente mede os ângulos. Aqui você tem o eixo X, sentido positivo, né? A gente mede os ângulos sempre a partir desse eixo X, sentido positivo dele, né? Eu coloquei em vermelho os ângulos no sentido positivo, é o sentido anti-horário. E em azul, os ângulos no sentido negativo, sentido horário. Então, sentido positivo, sentido anti-horário. Sentido negativo, em azul, sentido horário. Ok? Aqui tem um ângulo que coloquei aqui, ó, 60 graus. 60 graus corresponde a quantos radianos? Multiplica por π e divide por 180. Π sobre 3 radianos, né? E você trocar π por 180, dividido por 3, volta por 60, né? Então, 60 graus ou π sobre 3 radianos. Esse ângulo está onde? Ele está no primeiro quadrante, né? Aqui no primeiro quadrante. Ok? Positivo, medido no sentido anti-horário. Então, está no primeiro quadrante. Ok? Qual é o espelho dele? O espelho dele aqui, ó, em relação ao eixo X, ó, é esse ângulo menos 60, esse azulzinho aqui, ó, menos por quê? Porque está medindo no sentido horário, sentido negativo, certo? Menos 60 ou menos π sobre 3 radianos, certo? Sentido negativo. Esse menos 60 está em que quadrante? Está no quarto quadrante. Observe que ele está no quarto quadrante, né? Outros dois ângulos aqui, o 120 e o menos 120. 120 corresponde ao quê? 2π sobre 3 radianos. Basta multiplicar por π e dividir por 180, né? Para fazer a troca, né? A conversão. E é 180 vezes 2 sobre 3, você volta para o 120. Que quadrante está esse ângulo aqui? Ele está no segundo quadrante, né? No segundo quadrante, certo? Observe o ângulo positivo, né? No sentido anti-horário, certo? E o espelho desse ângulo aqui? Espelho em relação ao eixo X, né? É esse ponto aqui, ó. É o espelho um do outro, né? Que ângulo é esse aqui no sentido negativo? Um ângulozinho azulzinho aqui, ó. Sentido negativo, menos 120. Negativo porque estou medindo no sentido horário, né? Ou então, em radianos é o quê? Menos 2π sobre 3, 2π sobre 3 radianos, ok? Vamos terminar vendo alguns ângulos importantes. Aqui do lado esquerdo, onde está essa figura aqui, ó, onde está o cursor, tem um círculo trigonométrico, e aqui tem 4 pontos extremos do círculo. Ó. O ponto A,
B, C e D. Que ângulos terminam nesses 4 pontos? Vamos lá. No ponto A, que ângulo é esse aqui? Que termina no ponto A? É 0 grau ou 0 radiano, certo? Aí você anda agora no sentido anti-horário, ao longo do primeiro quadrante. Ó. Sentido anti-horário no primeiro quadrante. Chega no ponto B. Que ângulo é esse aqui? Em vermelho. Ó. É 90 graus ou π sobre 2 radianos, né? Lembrando que π é 180, dividido por 2, você volta para 90 graus, né? Então, 90 graus ou π sobre 2 radianos, o ponto B. Agora você vai continuar andando no sentido anti-horário, agora no segundo quadrante, até chegar no ponto C. Certo? O ponto B até o ponto C, segundo quadrante. O ponto C, que ângulo é esse? Aí em verde, que aparece aí, ó, 180 graus, ou seja, meia volta, né, no círculo trigonométrico, ou π radianos, né? Certo? Meia volta no círculo trigonométrico, 180 ou π radianos. Aí você continua andando no sentido anti-horário. C em direção a D. Agora eu estou no terceiro quadrante, ó. Aí chego no ponto D. Certo? Esse ângulo aí que aparece em vermelho, né? 270 graus. Por que 270? Porque é 90 três vezes, né? Ó, 90 uma vez, 90 duas, 3. É chegar no 270. 3 de 90, né? 270, certo? 3 vezes π sobre 2. 3 vezes 90. Π sobre 2 é 90? Ou seja, 3π sobre 2 radianos. 270 graus. Aí você continua agora andando no sentido anti-horário, né? Agora eu estou no quarto quadrante. Do ponto D até voltar para o ponto A. Eu dei uma volta completa, que é esse ângulo aí que aparece em azul. 360 graus ou 2π radianos. Certo? Eu volto para o ponto A depois que eu dou uma volta completa de 360 graus. Então, os extremos são ângulo de 0 grau, ângulo de 90 graus, ângulo de 180 no ponto C, ângulo de 270 no ponto B, D. E volto por 360 depois de uma volta completa. Certo? E para terminar, eu coloquei aqui do lado direito, ó, só uma banda do círculo trigonométrico. Ó. Coloquei só a metade da direita, só uma banda. Só para a gente ver alguns ângulos importantes que aparecem com frequência. Ó. Sentido positivo, ângulo aqui em vermelho. Sentido anti-horário. Tem o 30, que aparece com frequência, ou π sobre 6 radianos, né? Π dividido por 6, 30, né? 45, esse que aparece em verde para vocês, né? Em verde, ou π sobre 4 radianos. E o que aparece em amarelo é os 60 graus, ou π sobre 3 radianos, certo? Aí eu coloquei o espelho deles, o simétrico deles, em relação ao eixo X, ó, aqui embaixo, ó. Mas agora no sentido negativo dos ângulos. Ó. O simétrico de 30, ou menos 30. Menos porque eu estou andando agora no sentido horário, ó, sentido negativo dos ângulos. Ou menos π sobre 6 radianos, certo? O simétrico do 45, que está em verde, é o quê? Menos 45, ou menos π sobre 4 radianos. E o simétrico do 60, que está em amarelo, é o menos 60, ou menos π sobre 3 radianos, certo?